Ele só dividiu o mate e um canteiro, e descobriu que o coração também precisa de água. A poeira da coxilha de vacaria subia a cada passo de Amália, grudando-se aos seus sapatos já gastos, à barra do vestido surrado. Aos 22 anos, já conhecia o cansaço que marcava a pele e apertava o peito. Cada nascer do sol era um convite a seguir em frente, a abandonar o que ficou para trás, a não criar laços que um dia seriam cortados. Ela confiava nas próprias pernas mais do que em qualquer promessa, em qualquer mão estendida. O medo de se apegar era um nó em sua garganta, a certeza de que todo abrigo, no fim das contas, cobrava um preço. Lá pelas tantas, quando o sol já começava a atingir o céu de laranja e roxo, a forasteira sentiu as forças se esvaírem. Precisava de um canto, um pedaço de chão para desabar, nem que fosse por uma noite. Seus olhos, já acostumados a procurar perigos e esconderijos, varreram a paisagem. E foi ali, na vastidão da coxilha, que um rancho simples se mostrou no horizonte, uma mancha pequena, quase invisível, mas que prometia um teto. Não muito longe, vindo da estrada de chão batido, estava Bento Candelária. Aos 26 anos, a vida de tropeiro era sua única companhia. A solidão, para ele, era como uma roupa velha e confortável, que ele confundia com liberdade. Seu rancho, modesto, tinha uma horta miúda, que teimava em dar uns frutos e umas roseiras, que pareciam sempre à espera de mais água. Ele chegava de mais um frete, o corpo moído, mas a mente já pensando no próximo destino, no próximo peso a carregar. Não tinha apego a nada que pudesse ser perdido no vai e vem da estrada. Bento desencilhou o cavalo, ajeitou a carga e foi então que a viu. Uma figura pequena e cansada à beira do carreador, quase uma miragem na poeira do entardecer. Amália parecia prestes a cair, os cabelos soltos pelo vento, o olhar perdido. Um tropeiro, por mais que amasse sua solidão, conhecia as leis da estrada e a camaradagem gaúcha. Não se deixava um viajante ao relento, não assim, tão perto de um pouso. Ele hesitou. A presença dela ali, tão perto de seu mundo particular, já parecia um convite à desordem. Mas algo em seus olhos cansados, na postura de quem já havia lutado demais, tocou uma fibra antiga em Bento. "Prenda! A noite vem forte. Quer um pouso?" A voz dele era grave, sem rodeios, mas com um traço de gentileza que Amália não ouvia há muito tempo. Amália levantou os olhos, surpresa. O homem à sua frente era forte, de olhar firme, mas não ameaçador. A oferta era um bálsamo para o corpo exausto, mas o alerta em sua mente acendeu. Um abrigo, um teto. E o preço? Ela sabia que sempre havia um. "Aceito, moço", respondeu, a voz quase um sussurro, enquanto tentava disfarçar o alívio que sentia. Sua postura, porém, se manteve reta, desconfiada, como um animal ferido que aceita ajuda, mas jamais abaixa a guarda por completo. Bento, percebendo a desconfiança, não forçou a barra. Apenas indicou o rancho com um aceno de cabeça. Ele não era de muitas palavras, e sua solidão era um manto que vestia bem. Aquele era um gesto de decência, nada mais. O que aquela forasteira trazia em seus olhos mareados e no silêncio da boca era um mistério que ele não tinha pressa em desvendar. Por ora, era apenas um teto dividido, um gesto simples na imensidão da coxilha, mas para Amália era o início de uma nova incerteza. A manhã chegou mansa, espreguiçando-se sobre a coxilha com um sol ainda frio, mas que prometia calor. Bento Candelária, acostumado a acordar com os primeiros cantos do quero-quero, levantou-se com o peso do frete ainda nos ombros, mas com uma curiosidade leve a cutucá-lo. A forasteira ainda estaria ali? Ou teria seguido seu caminho com o clarear do dia? Ele havia se habituado à solidão, e a presença dela, mesmo calada, já desarrumava seus pensamentos. Ao espiar pela fresta da porta, um vulto na horta miúda chamou sua atenção. Era Amália. Com a jarra de água na mão, ela se curvava sobre as roseiras teimosas,
molhando a terra com um cuidado que parecia quase uma prece. Seus gestos eram delicados, como se cada gota fosse um segredo compartilhado entre ela e as plantas. As rosas, ainda em botão, pareciam responder àquele toque, ao carinho despretensioso que ela lhes dedicava. Bento ficou parado, observando-a. Em sua vida de tropeiro, o cuidado era com os cavalos, com a carga, com a estrada. Nunca com flores, nunca com a permanência. A imagem daquela mulher, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, dedicando-se a um canteiro esquecido, foi como um raio de sol atravessando a névoa de sua alma. Algo ali o desarmou, um vislumbre de uma gentileza que ele não sabia que seu coração ansiava. Era o cuidado simples do dia a dia, a água que não só matava a sede das plantas, mas que, sem que ele soubesse, começava a regar algo dentro dele. Ele pigarreou, e Amália se virou assustada, a jarra ainda nas mãos. O rosto dela, antes concentrado, agora mostrava um leve rubor. "Bom dia, prenda." A voz de Bento saiu mais suave do que esperava. "Quer um mate?" Amália apenas assentiu, os olhos baixos. Havia gratidão em seu olhar, mas também uma sombra de alerta. Ela se aproximou do rancho, enquanto Bento acendia o fogo e preparava a cuia. O cheiro da erva-mate logo se espalhou pelo ar, misturando-se ao aroma fresco da terra molhada. Ele estendeu a cuia e ela a pegou, as pontas dos dedos roçando nas dele por um instante que pareceu durar mais do que deveria. Uma faísca tênue, quase imperceptível, percorreu o braço de Amália, fazendo-a prender a respiração. Era uma sensação estranha, nova, que a deixou inquieta. Ela sorveu o mate, o calor da bebida descendo por sua garganta, enquanto o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som da água sendo reposta na cuia. Ele só dividiu o mate e um canteiro, e descobriu que o coração também precisa de água. O gancho da novela, sem que soubessem, começava a se desenhar ali, naquele rancho simples. Amália sentia o olhar de Bento sobre ela, um olhar que não era de julgamento, mas de uma curiosidade quase terna. Apesar do gesto gentil, do calor do mate e daquele breve toque, sua mente não se deixava enganar. A desconfiança era sua companheira mais antiga. Ela se lembrava do capitão Valmor Leiva, da perseguição, da certeza de que ele não desistiria. A gentileza de Bento era um bálsamo, sim, mas também um lembrete de que a qualquer momento ela precisaria partir. Sua mente estava sempre pronta para a fuga, para a próxima estrada, para a solidão. O rancho de Bento, por mais acolhedor que parecesse, era apenas um pouso temporário, um respiro antes da próxima corrida. Ela não podia se esquecer disso, não podia se permitir esquecer. Amália se viu aceitando a proposta de ficar por mais uns dias, talvez semanas. O corpo, ainda cansado da longa caminhada, pedia um descanso. Ela disse a si mesma que era só um respiro, um tempo para juntar forças antes de seguir para a próxima coxilha, a próxima cidade. Não podia se dar ao luxo de criar raízes, não agora, não depois de tudo que havia passado. Mas, no fundo, a pequena chama de esperança que ela tentava apagar em seu peito se acendia um pouco mais a cada amanhecer naquele rancho simples. Os afazeres do dia a dia começaram a se impor e Amália se viu envolvida. Arrumava a cama de palha, varria o chão de terra batida, preparava o mate. O rancho de Bento não era grande, mas tinha uma ordem que ela apreciava, um cheiro de terra molhada e de fumaça de fogão a lenha que, estranhamente, a acalmava. Ela tentava se manter distante, lembrando-se de sua condição de forasteira, mas a verdade é que o conforto daquele lugar, por mais simples que fosse, já era um bálsamo que ela há muito não sentia. Era como ter um chão sob os pés, mesmo que temporário. Bento, por sua vez, não demorou a retomar seus fretes. Sua vida era a estrada, e a ausência era sua companheira mais fiel.
Ele partia antes do sol nascer, a carroça rangendo na poeira, e voltava dias depois, com o corpo cansado e a mente cheia de pensamentos sobre o próximo destino. A presença de Amália no rancho era uma novidade, sim, mas ele se esforçava para manter tudo como antes, para não deixar que ela desarrumasse sua rotina ou, o que era pior, seus sentimentos. O trabalho era uma forma de manter a distância, de não ter que pensar demais no que significava ter alguém esperando. A cada partida de Bento, Amália sentia um aperto no peito, uma mistura de alívio por estar sozinha novamente e uma estranha pontada de preocupação. Ela observava a poeira que a carroça deixava na estrada, a silhueta dele diminuindo no horizonte, e se perguntava se ele voltaria. E se voltasse, o que a esperava? Bento, no caminho, tentava focar apenas na carga, nos prazos, nos perigos da estrada. A liberdade de ser um tropeiro, de não ter amarras, era o que ele mais valorizava. Mas, desde a chegada de Amália, essa liberdade parecia ter um novo sabor, menos doce, mais solitário. Ele sempre confundiu a estrada sem fim com a liberdade, mas agora, às vezes, sentia que era apenas solidão. A imagem de Amália regando as roseiras, tão delicada e ao mesmo tempo tão forte, não saía de sua cabeça. Ele temia formar laços, temia se apegar. A guerra, sempre presente como uma nuvem escura no horizonte, ensinava que tudo podia ser perdido no próximo frete, no próximo ataque, na próxima notícia ruim. Os farrapos e os imperiais estavam em constante disputa, e a vida de um tropeiro que cruzava as terras de um e de outro era um risco constante. E se ele criasse um lar, uma casa de verdade, com alguém para cuidar, o que aconteceria se a guerra levasse tudo embora? Era melhor não ter nada a perder, pensava ele, teimando em manter seu coração fechado. Mas o rancho, com Amália ali, já não parecia tão vazio como antes, e isso, de alguma forma, o assustava mais do que qualquer inimigo na estrada. Com a partida de Bento em mais um de seus fretes, o rancho, antes um local de passagem para Amália, começou a ganhar uma nova vida sob suas mãos. Na ausência dele, ela se dedicava aos pequenos afazeres com um carinho que não sabia que possuía. A horta miúda, antes quase esquecida, recebia sua atenção com esmero. Suas mãos, acostumadas à lida e à fuga, agora plantavam sementes, regavam mudas, afastavam as ervas daninhas. Era um trabalho simples, mas que aprendia a terra de uma forma que ela nunca havia experimentado. As roseiras teimosas que Bento havia plantado e que ele raramente notava, floresciam com um vigor renovado. Amália passava horas ali, observando os botões se abrirem, as pétalas se desdobrarem em cores vivas. Era um refúgio, um canto onde podia esquecer por um tempo o medo que a acompanhava. Cada flor que nascia era um pequeno milagre, e ela sentia uma pontada de orgulho por aquele cuidado. Sem que soubesse, aqueles gestos simples de ternura com a terra e as plantas criavam uma ponte invisível, sutil, que se estendia até o coração distante de Bento. Dias se passaram, e o retorno de Bento, como sempre, veio com o ranger da carroça e a poeira que subia na estrada. Ele apeou do cavalo, o corpo cansado da jornada, mas seus olhos, acostumados à paisagem monótona, notaram a diferença. O rancho parecia mais claro, mais arrumado. Um cheiro bom de comida pairava no ar, diferente do cheiro de fumaça e couro que ele conhecia. E então ele viu as roseiras. Estavam em plena floração, um tapete de cores que antes não existia. A horta, antes com poucas folhas, agora prometia uma boa colheita. Não era apenas a ordem que Amália havia trazido, mas um calor, uma vida nova que pulsava ali. Um pequeno sorriso quase tocou seus lábios, mas ele o conteve, acostumado a não demonstrar o que sentia. Voltou cedo.
Amália disse, a voz um pouco mais firme do que nos primeiros dias, mas ainda com a guarda levantada. Ela estava na porta do rancho, a luz do entardecer contornando sua silhueta. Bento acenou com a cabeça, desamarrando a carga da carroça. A estrada abriu, e a horta parece que rendeu. Amália sentiu um calor no peito com o comentário dele, um reconhecimento que a surpreendeu. Deu para aproveitar o tempo. Ela não revelou o quanto havia se dedicado, o quanto havia colocado de si naquelas plantas. Pequenas conversas assim se desenrolavam, como fios finos que se teciam entre eles. Sobre o tempo, sobre a estrada, sobre o crescimento das plantas. Eram palavras simples, mas que carregavam um peso de observação, de humanidade. Bento, em seus breves retornos, percebia a força dela. A forma como ela se adaptava, como seu cuidado transformava o lugar. E Amália, por sua vez, via a retidão em Bento, o cansaço em seus olhos, a forma como ele era fiel ao seu trabalho. Mas a distância, imposta pelas defesas de ambos, ainda era uma barreira, fina como uma névoa, mas presente. Numa tarde, enquanto colhia umas folhas para o jantar, Amália ouviu um latido distante de cachorro, mais forte do que o habitual. Seu corpo congelou. Uma imagem rápida, como um raio, cortou sua mente. O rosto vaidoso e imponente do capitão Valmor Leiva. A voz dele ecoando em sua memória, as palavras sobre mulheres sem dono. Ela soltou as folhas que tinha nas mãos, o coração batendo forte no peito. O medo de ser encontrada, de ter que partir e enfrentar aquele homem novamente, era uma sombra que jamais a abandonava. Ela se escondeu atrás de uns arbustos, a respiração presa, os olhos varrendo a coxilha. Nada. Apenas o vento, o latido do cachorro que se afastou. Era só um alarme falso, mas o susto foi real. O rancho, por mais que oferecesse um conforto, não era uma fortaleza contra as lembranças do passado. Ela precisava estar sempre pronta, sempre em alerta. O capitão não a esqueceria. E ela não podia se esquecer disso. Não podia se deixar levar pelos pequenos brotos de esperança que insistiam em nascer naquele rancho. Apesar das defesas que cada um erguia ao redor de si, finas como teias de aranha, mas resistentes, uma rotina se desenhou no rancho de Bento. Era uma dança silenciosa de pequenos rituais. Amália acordava cedo, antes mesmo do sol beijar a coxilha, e já acendia o fogo, preparando a água para o mate. Bento, ao sentir o cheiro da lenha queimando e o silvo da chaleira, sabia que o dia começava. Ele se sentava à mesa rústica, os olhos fixos na fumaça que subia, enquanto Amália lhe estendia a cuia. Os dedos dela roçavam os dele por um instante quase imperceptível, um toque leve como uma brisa, mas que fazia Amália prender a respiração, sentindo um calor estranho se espalhar por sua pele. Bento, por sua vez, sentia a textura macia da pele dela, um breve contato que o fazia engolir em seco antes de sorver a erva. Ela cuidava do rancho com um zelo que ele nunca havia visto. Varria o chão de terra batida, ajeitava as poucas coisas dele com um cuidado que beirava a reverência. As refeições, antes apressadas e solitárias para Bento, agora eram momentos de silêncio compartilhado, onde o som dos talheres e o mastigar lento da comida substituíam as palavras que ambos guardavam. Amália observava Bento enquanto ele comia, a forma como seus músculos se moviam sob a camisa grossa, a seriedade em seu rosto marcado pelo sol. Ele era um homem de poucas palavras, mas de gestos firmes e olhos que pareciam enxergar a alma. Ela via a retidão em tudo o que ele fazia, no modo como cuidava dos cavalos, como consertava uma cerca, como lidava com os agregados que passavam por ali. Havia uma honra silenciosa em sua forma de viver, uma dignidade em sua solidão que a intrigava. O isolamento, que antes ela via como um refúgio para si mesma, em Bento parecia ser uma escolha, uma forma de proteger algo dentro dele.
Mas, aos poucos, Amália começou a questionar a crença que a acompanhava desde sempre. Será que todo o abrigo realmente cobrava um preço tão alto? Aquele rancho, a presença dele, o mate compartilhado, pareciam oferecer um conforto genuíno, sem pedir nada em troca além da própria companhia. E isso, ela percebeu, era algo que ela não sabia como retribuir, ou se deveria. Bento, por seu lado, observava Amália em seus afazeres. Ele a via debruçada sobre a horta, as mãos pequenas e fortes, cuidando das mudas com uma delicadeza que contrastava com a dureza de sua jornada. Via a resiliência dela, a forma como ela se adaptava ao rancho, aos poucos hábitos dele, sem reclamar, sem pedir nada. Ela tinha uma força silenciosa, uma capacidade de seguir em frente que o impressionava. As roseiras, que agora floresciam com mais vigor sob o toque dela, eram um lembrete constante do carinho que Amália dedicava a tudo o que tocava. A dignidade dela, mesmo sem um lar ou um rumo certo, era algo que o fazia refletir. Ele a via, às vezes, sentada à beira da porta, os olhos fixos na coxilha, uma melancolia discreta em seu rosto, mas sempre erguida, sempre pronta para o que viesse. Ele, o tropeiro que se orgulhava de sua liberdade e de não ter amarras, começou a sentir um desejo estranho de fincar raízes. A vida de estrada, que antes era tudo o que conhecia, parecia agora mais vazia, mais fria. Ele se perguntava se merecia uma casa de verdade, um lar com o cheiro de comida no fogo, com flores na horta, com alguém para cuidar. A ideia, antes assustadora, agora começava a se plantar em seu coração como uma semente, regada pelos pequenos gestos de Amália, pela sua presença que, sem palavras, ia desarmando suas defesas. O silêncio deles já não era um vazio, mas uma ponte sutil, um fio invisível que os ligava, um vislumbre de companhia que nenhum dos dois sabia como lidar, mas que ambos, no fundo, pareciam ansiar. Bento retornou de mais um de seus fretes. A carroça, antes pesada com a carga, agora vinha leve, mas a poeira que trazia da estrada parecia ter se grudado à sua alma. Amália o esperava na porta do rancho, o coração apertado por uma mistura de alívio e uma estranha apreensão. Os olhos dele estavam mais cansados do que o usual, e a testa franzida denunciava uma preocupação que ia além do simples cansaço da lida. Enquanto descarregava os poucos sacos que restavam, Bento deixou escapar algumas palavras sobre as notícias que vinham da coxilha. A guerra dos farrapos, que antes parecia um ruído distante, agora se aproximava, trazendo consigo a sombra da violência e da incerteza. Os farrapos, ou republicanos, como se chamavam, e os imperiais, ou caramurus, apertavam o cerco, e os encontros na estrada eram cada vez mais tensos. As coisas não estão fáceis, Prenda, ele disse, a voz mais rouca do que o normal. Dizem que o capitão Valmor Leiva está rondando a região com seus homens. Andam procurando por quem quer que não se enquadre nas regras. A menção do nome fez o corpo de Amália gelar. A jarra de água que ela segurava quase escorregou de suas mãos. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. Ela tentou disfarçar, mas um calafrio percorreu sua espinha. Aquele nome era o eco do seu pesadelo, a razão de sua fuga, a sombra que a perseguia. Naquela noite, o sono de Amália foi agitado. As palavras de Bento se misturavam aos sussurros da guerra. E, em meio ao torpor do sonho, a imagem do capitão Valmor Leiva veio com uma clareza assustadora. Ele era um homem vaidoso, de bigodes bem aparados e um olhar que impunha medo. Seu porte era imponente e sua voz, quando falava, carregava o peso da autoridade e de uma crueldade velada. Amália podia ouvi-lo novamente, as palavras cortantes como lâminas. Mulheres sem dono, Prenda, são como terras sem lei, e eu, capitão Valmor Leiva, sou quem faz a lei por aqui.
Ele a queria como criada, sim, mas com uma intenção que ia muito além dos serviços domésticos. Um desejo velado de posse que a fizera fugir sem olhar para trás. Ele a via como uma propriedade, um objeto a ser dominado, e não como uma pessoa com vontade própria. Aquele pesadelo era um lembrete cruel do motivo pelo qual ela não podia criar raízes, não podia se permitir apegar a nada, nem a ninguém. O medo de ser encontrada, de ter que enfrentar aquele homem novamente, era um tormento constante. Bento, por sua vez, sentia a tensão da guerra apertar seu peito. As notícias que trazia de seus fretes o deixavam mais fechado, mais distante. Ele evitava os olhos de Amália, temendo que ela visse a preocupação que o corroía. Sua mente estava dividida entre a estrada e o rancho, entre a liberdade que ele tanto prezava e a nova sensação de ter alguém ali, um calor que ele teimava em negar. Ele temia mais do que nunca formar laços, pois a cada notícia da guerra, a cada patrulha de imperiais que cruzava seu caminho, ele se lembrava de que tudo podia ser perdido em um piscar de olhos. A guerra não respeitava lares nem sentimentos, e ele não queria ter um lar para que a guerra o levasse embora. Amália percebia a mudança em Bento, a forma como ele se tornava mais calado, mais ensimesmado. Ela queria perguntar, queria entender, mas o medo de revelar seu próprio passado a impedia. Havia uma barreira invisível entre eles, feita de segredos e receios. Na vila, os comentários aumentavam. Viajantes e tropeiros que passavam pela coxilha de Vacaria falavam do capitão Valmor Leiva, de sua patrulha rígida e de como ele estava apertando o cerco. Dizem que o capitão anda com a pulga atrás da orelha, procurando por gente de fora, por qualquer um que pareça suspeito, comentava um vizinho enquanto tomava um mate com Bento. Melhor ter cuidado, meu amigo. Amália ouvia essas conversas de longe, o coração martelando no peito. As palavras eram como pedras em seu estômago. Valmor Leiva estava perto, e ela, uma mulher sem dono e fugitiva, era exatamente o tipo de pessoa que ele procurava. O rancho de Bento, por mais que oferecesse um refúgio temporário, começava a se tornar um lugar perigoso. Ela sabia que precisava estar pronta para a próxima fuga, para a próxima corrida. Não podia se esquecer de quem era e de quem a perseguia. A sombra do capitão se estendia sobre a coxilha, e ela sentia que o tempo de sua permanência ali estava se esgotando. Bento partiu em mais um de seus fretes, a carroça pesada e o semblante fechado. Amália, da porta do rancho, o via afastar-se na poeira, e sentia um frio na boca do estômago. Havia algo de diferente naquelas partidas, uma tensão nova que se agarrava a Bento como a poeira da estrada. Ele parecia mais apressado, mais silencioso, e o olhar, antes só cansado, agora carregava um peso que ela não conseguia decifrar. O coração de Amália, que tanto teimava em não se apegar, começava a sentir uma pontada de preocupação por aquele tropeiro de poucas palavras. Dias depois, quando Bento finalmente regressou, o rancho parecia pequeno para a carga que ele trazia. Caixas pesadas, cobertas por lonas, preenchiam a carroça. Ele descarregou tudo com uma pressa incomum, os músculos tensos sob a camisa, o suor escorrendo pela testa. Amália o observava curiosa e apreensiva. Aquela não era a carga usual de um tropeiro. O que Bento transportava? Ela não se atreveu a perguntar diretamente, mas seus olhos seguiram cada movimento dele, cada caixa que era levada para o galpão escuro. Naquela mesma noite, quando a lua já se escondia e o rancho estava em silêncio, Bento saiu. Amália, que tinha o sono leve por força do hábito, ouviu o ranger da porta e se esgueirou até a janela. Viu Bento, sob o manto da escuridão, com a carroça carregada, guiando-a por um caminho que não era o da estrada principal. Ele se dirigiu para os fundos da coxilha, onde a mata era mais densa e o silêncio mais profundo.
Amália sentiu um aperto no peito, a respiração presa, o corpo tenso. Algo estava errado. Ela esperou, o coração batendo forte no peito, até que o som da carroça se perdeu na distância. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele voltou, a carroça vazia, o corpo exausto, mas os olhos alertas, procurando por qualquer sinal de que havia sido visto. Amália se escondeu rapidamente, fingindo dormir quando ele entrou. Mas o sono não veio. A imagem de Bento sob o véu da noite, transportando aquela carga misteriosa para a escuridão da mata, se repetiu em sua mente. Ela percebeu que Bento estava envolvido com a guerra com os farrapos e que carregava mais do que simples fretes. Ele carregava perigo. Na manhã seguinte, Amália tentou abordar o assunto com a sutileza que lhe era peculiar. Enquanto preparava o mate, ela olhou para Bento, que estava concentrado em consertar uma cela. A estrada andou pesada, moço. Ela perguntou, a voz mansa, mas com um traço de curiosidade que ele percebeu. Bento levantou os olhos, o olhar evasivo. A estrada sempre é pesada, prenda, e o tempo não ajuda. Ele desviou o olhar, voltando-se para a cela, como se quisesse encerrar a conversa ali. Amália sentiu a barreira que ele erguia. Ele não queria falar. O segredo era pesado demais para ser compartilhado, mas a preocupação dela só aumentava. Ela via a tensão em seus ombros, a forma como ele estava sempre alerta, como seus olhos varriam o horizonte a cada ruído. Ela temia por ele. Por aquele homem que, sem palavras, começava a se tornar importante em sua vida. O medo de perder o pouco de paz que havia encontrado no rancho de Bento misturava-se ao receio de que ele se arriscasse demais. Na vila, os rumores sobre o capitão Valmor Leiva se intensificavam. Os poucos vizinhos que se arriscavam a visitar o rancho, ou os tropeiros que passavam, traziam notícias preocupantes. O capitão Leiva está apertando o cerco lá pelas bandas de vacaria, disse um agregado enquanto tomava um mate na varanda. Anda exigindo informações, perguntando sobre gente estranha, sobre qualquer um que esteja fora de lugar. Parece que está atrás de alguém em particular. Amália ouvia as palavras, o coração saltando no peito. Gente estranha, fora de lugar, era dela que ele falava. O cerco de Valmor Leiva estava se fechando, e não apenas sobre ela, mas sobre todos que de alguma forma estivessem ligados aos farrapos. Ela sabia que a presença do capitão na região não era apenas uma ameaça ao seu passado, mas um perigo iminente para o presente de Bento e para o rancho que, contra sua vontade, começava a se tornar um lar. Ela sentia que o tempo estava correndo e que a paz que havia encontrado era frágil como um fio de cabelo, prestes a se romper. A incerteza se pendurava no ar do rancho, pesada como nuvem de chuva em dia de mormaço. Amália sentia o chão sob seus pés, mas sabia que a qualquer momento ele poderia desaparecer. A paz que encontrava ali era um fio tênue, prestes a se romper. Seus olhos, acostumados a varrer o horizonte em busca de perigos, agora viam em cada sombra a iminência de uma fuga, a lembrança cruel de que não podia criar raízes. Por mais que as roseiras florescessem sob seus cuidados, o medo de ter que partir e deixar tudo para trás era um espinho constante em seu peito. A vida de forasteira, sem rumo, era uma prisão da qual ela não sabia como se libertar. Bento, por sua vez, parecia mais distante a cada dia que passava. Amália o via, às vezes, sentado na varanda, o olhar fixo na coxilha, mas a mente longe dali. A liberdade da estrada, que antes era seu orgulho, agora parecia ter um sabor amargo. Ela percebia que ele também ponderava sobre sua existência, sobre o perigo de sua missão e a futilidade de uma vida sem alguém para compartilhar. O rancho, que antes era apenas um pouso, agora abrigava uma presença que desarrumava seus pensamentos. Amália sentia que, sob aquela casca de tropeiro solitário, havia um homem que começava a questionar se valia a pena continuar sozinho.
Numa tarde fria, enquanto arrumava os poucos pertences de Bento, Amália encontrou algo estranho. No fundo de uma velha guaiaca esquecida num canto havia um pedacinho de papel dobrado e, ao lado, uns poucos grãos de um pó escuro, quase preto. O papel tinha um desenho simples, mas inconfundível, uma bandeira farrapa, um símbolo de guerra. E o pó? Amália sentiu um arrepio. Ela já havia visto algo parecido antes, na casa de um velho agregado que falava em fazer carga para os republicanos. Pólvora. O coração dela disparou. Ela se virou para Bento, que estava do lado de fora, ajeitando umas ferramentas. O papel tremia em suas mãos. Bento. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. O que é isto? Ele a olhou, e os olhos dele se arregalaram por um instante, um vislumbre de alarme. O rosto, antes calmo, se fechou de repente. Ele se aproximou, pegou o papel da mão dela com uma firmeza que a assustou e guardou o pó na guaiaca sem dizer uma palavra. Isso não é nada, prenda. Coisa da estrada. Pelo amor de Deus, não se meta onde não é chamada. É perigoso. A voz dele era grave, um tom de comando que ela nunca havia ouvido, mas que carregava uma preocupação que ele tentava esconder. Amália sentiu o controle que ele exercia, a forma como ele a afastava daquele segredo, mas, ao mesmo tempo, a advertência sobre o perigo só fez com que seu coração batesse mais forte. Ela percebeu que Bento estava profundamente envolvido com a guerra e que o perigo que ele corria era muito maior do que ela imaginava. A mistura de medo e fascínio por aquele homem, tão misterioso e protetor, a deixou sem ar. Ela tentou falar, mas as palavras sumiram em sua garganta. Ele a desviou da conversa, mas não da verdade. No dia seguinte, o céu estava limpo, mas uma nuvem de poeira levantou-se na estrada, distante no horizonte. Amália estava na varanda regando as roseiras quando a viu. Primeiro, o pó, depois as silhuetas, uniformes, cavalos. Não eram tropeiros, eram imperiais. Seu coração pareceu parar. O capitão Valmor Leiva. O nome ecoou em sua mente como um trovão. Ela sentiu um frio gélido percorrer seu corpo, o estômago revirando. Bento! A voz dela saiu num grito abafado, os olhos arregalados de puro terror. Ela largou o regador e correu para se esconder atrás da casa, o corpo encolhido, a respiração presa na garganta. Bento, que estava no galpão, ouviu o grito e saiu correndo. Seus olhos seguiram o olhar apavorado de Amália e então ele viu. A patrulha de Valmor Leiva cavalgavam firmes, suas lanças brilhando sob o sol, vindo direto na direção da coxilha de Vacaria, onde o rancho estava. O rosto de Bento endureceu. Ele também sentiu o aperto da apreensão, mas por motivos diferentes. Ele sabia o que a presença dos imperiais ali significava para ele e para sua missão. Ele se aproximou de Amália, que tremia incontrolavelmente, os olhos fixos na estrada como se esperasse a própria morte. Ele viu o pavor em seu rosto, mas ela não disse uma palavra, não revelou o motivo de seu terror tão profundo. Bento a puxou para dentro do rancho, a mão firme em seu braço. Seus olhos se encontraram por um instante, e Amália viu a tensão e o alerta no olhar dele, um espelho do seu próprio medo, mas também uma força silenciosa que a fez prender a respiração mais uma vez. O perigo não era mais uma sombra distante, ele estava ali, na porta do rancho, e Amália sabia que o tempo de se esconder estava se esgotando. Bento partiu mais uma vez, a carroça deixando um rastro de poeira na coxilha. Amália o viu sumir na distância e um nó se formou em seu peito. Dessa vez, a partida dele parecia mais pesada, o silêncio que ficava para trás, mais denso. A lembrança da pólvora na guaiaca, da patrulha imperial rondando e do medo do capitão Valmor Leiva. Tudo isso se misturava em sua mente, deixando-a inquieta. Ele prometeu voltar em poucos dias, mas a estrada, ela sabia, era traiçoeira. E a guerra, um inimigo invisível que podia atrasar qualquer um. Os dias se arrastaram.
longos e vazios. Amália cuidava do rancho, mas seu olhar estava sempre fixo no carreador, esperando pela silhueta de Bento. O sol castigava a terra e o pouco de comida que restava na despensa começou a minguar. As sacas de grãos diminuíam e a carne salgada era pouca. A cada refeição simples, ela sentia o estômago roncar e a preocupação crescia. Bento não voltava. No quinto dia, a preocupação se transformou em aflição. A comida estava quase no fim e o rancho parecia grande demais, frio demais sem a presença dele. Amália se viu sozinha, a braços com a escassez e o medo, mas a vida, ela sabia, não esperava. Ela precisava agir. Com as mãos calejadas, Amália se dedicou à horta com uma urgência que não sentia antes. Mexeu a terra, arrancou as ervas daninhas com uma fúria silenciosa. Cada pequena folha que colhia, cada broto de feijão era um tesouro. Ela precisava que a horta desse frutos, que lhe oferecesse o sustento. Era uma batalha diária contra a terra seca e a incerteza. E Amália lutava com a força que vinha de seu instinto de sobrevivência. Um dia, enquanto tentava consertar uma cerca que se soltava, Amália notou que uma telha do telhado do galpão estava prestes a cair. Se caísse, a chuva estragaria tudo lá dentro. Era um trabalho para homem, ela sabia, mas não havia homem ali. Com um banco e muita dificuldade, ela conseguiu se equilibrar, as mãos tremendo, o coração na boca. Prendeu a telha com um pedaço de arame, o suor escorrendo pelo rosto. O perigo de cair era grande, mas a necessidade de cuidar do rancho, de mantê-lo de pé, era maior. Naquele rancho solitário, Amália descobriu uma força que não sabia que possuía. Ela que sempre fugira de criar raízes, agora se via cuidando daquele lugar como se fosse seu, defendendo-o da incerteza e da intempérie. A cada pequena tarefa, a cada problema resolvido, ela sentia um gosto de vitória. Era a prova de si mesma, a certeza de que podia cuidar, de que podia permanecer, mesmo sem a presença de Bento. O rancho, antes um mero pouso, agora era o palco de sua resiliência. Quando o sol já se punha no horizonte, no fim do 7º dia, uma silhueta apareceu na estrada. Era Bento. Amália sentiu um alívio tão grande que suas pernas fraquejaram. Ele vinha a pé, puxando um cavalo que mancava, a carroça não estava com ele. O corpo dele parecia ainda mais cansado, a poeira cobrindo-o dos pés à cabeça, mas seus olhos, ao vê-la ali, na porta do rancho, brilharam com um alívio que ele não conseguiu esconder. "Prenda!" A voz dele saiu num sussurro rouco, mas o tom era de quem havia encontrado um porto seguro. Ele desabou na varanda, exausto. O cavalo, com a pata machucada, havia atrasado toda a viagem. Ele teve que deixá-lo em um rancho amigo e seguir a pé, temendo que a carga que transportava e que Amália não sabia a verdade fosse descoberta. A carroça ficou para trás, escondida na mata, à espera de um momento mais seguro para ser buscada. Amália sentou-se perto dele, um mate pronto na cuia. Ela o estendeu e ele pegou, as mãos dele roçando as dela por um instante. Um calor, um elétrico toque percorreu os braços de ambos. A estrada foi dura dessa vez, ele admitiu, a voz baixa, a guarda baixa pela primeira vez. É um cansaço que não tem fim. Parece que o corpo não aguenta mais. Amália ouviu as palavras dele, sentindo a vulnerabilidade que ele permitia mostrar. Ela olhou para o mate que ele sorvia, e o medo que a havia acompanhado naqueles dias se transformou em uma preocupação mais profunda, quase uma ternura. Eu me preocupei, ela confessou, a voz quase um fio, os olhos baixos. Pensei que não voltaria. Fiquei com medo de ficar sozinha. As palavras dela, simples e diretas, atingiram Bento em cheio. Ele a olhou, os olhos cansados agora fixos nos dela. Não era apenas o medo da solidão que ela dizia, mas o medo de perdê-lo.
Naquele momento, sob as estrelas da coxilha, as defesas de ambos caíram por um instante. O tropeiro, acostumado à solidão, e a forasteira, sempre pronta para a fuga, encontraram um no outro um alívio que ia além do cansaço físico. Aquele desabafo, aquela partilha de medos, era a prova de fogo que o rancho e o coração de ambos precisavam. A crise dos dias passados, o susto da ausência de Bento e a escassez de comida havia deixado uma marca, mas também um rastro de alívio. Era como se a tempestade tivesse passado e, em seu lugar, viesse uma calma inesperada. Naquela noite, sob um céu coalhado de estrelas que pareciam piscar mais forte na imensidão da coxilha, a rotina de silêncio deu lugar a um momento de trégua. Bento havia voltado com umas carnes de caça que um vizinho amigo lhe dera, e Amália preparou um churrasco simples, o cheiro da brasa e da carne assando, misturando-se ao aroma fresco da noite. Eles se sentaram perto do fogo, o calor aconchegante espantando o frio da noite. A conversa, antes feita de palavras curtas e evasivas, começou a fluir de uma forma que nenhum dos dois esperava. Amália sentiu a pressão da convivência e da crescente confiança que se instalava entre eles. Aquela trégua, aquele olhar atento de Bento, a convidava a baixar a guarda, ao menos um pouco. Eu não sou daqui, sabe? Amália começou, a voz quase um sussurro, os olhos fixos nas chamas. A chama tremeluzia em suas retinas, como um espelho de seus próprios medos. Vim de longe, e não vim por querer. Bento a olhou, o rosto iluminado pelo fogo, os olhos escuros fixos nela. Ele não a apressou, apenas esperou. A respiração de Amália ficou suspensa, como se as palavras tivessem um peso muito grande para serem ditas. Eu fugi, ela continuou, a voz um pouco mais firme, mas ainda carregada de um passado doloroso. De um homem, um que queria me obrigar a servi-lo, a ser a criada dele. Mas não era só de trabalho que ele falava. Ele achava que eu não tinha dono, sabe? Que podia me tomar. Ela não disse o nome, não deu detalhes, mas a gravidade daquelas palavras se espalhou pelo ar. O rosto de Bento endureceu, um traço de raiva e injustiça passando por seus olhos. Ele entendia a dor, a humilhação de ser tratado como um objeto. O passado de Amália, que antes era um mistério, agora ganhava contornos sombrios, e ele percebia a profundidade de seu medo de criar raízes, de se apegar. Era a ferida de um passado que a impedia de seguir em frente. Ninguém é dono de ninguém, prenda, Bento disse, a voz grave, cheia de uma convicção que Amália não esperava. Ele pegou um pedaço de carne do espeto e a ofereceu a ela. Seus dedos se roçaram novamente e Amália sentiu aquele pequeno choque elétrico, um arrepio que percorreu seu braço e a fez prender a respiração. Sentindo a empatia de Bento, a forma como ele a compreendia sem precisar de todas as palavras, ele também sentiu o desejo de compartilhar um pouco de seu próprio fardo. Havia uma conexão silenciosa entre eles, um laço invisível que se fortalecia a cada confissão. A gente precisa lutar pelo que é nosso. Bento começou olhando para o fogo, como se estivesse falando com as chamas. Pelo que é justo. Essa guerra não é só por terra, sabe? É por liberdade. É por não ter ninguém mandando na gente, dizendo o que podemos ou não fazer. Ninguém tem o direito de nos tirar o que é nosso, a nossa dignidade. Amália ouviu as palavras dele, sentindo o peso daquelas frases. Lutar pelo que é nosso. Ninguém mandando na gente. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, se encaixavam com o bilhete farrapo que ela havia encontrado na guaiaca de Bento, com o pó escuro que ele havia guardado. Um frio subiu por sua espinha, mas não era de medo, era de uma nova compreensão. Bento não era apenas um tropeiro. Ele estava envolvido, ele acreditava na causa. Ela o olhou e viu em seus olhos a força, a determinação e o perigo. A pólvora,
o símbolo farrapo, as palavras sobre a injustiça da guerra. Tudo se conectava. Bento estava arriscando a vida por uma causa, e agora ela, Amália, estava ali, no meio de tudo. O medo que ela sentia por ele, por aquele homem que começava a ser seu porto, era um nó em seu peito. Ela queria perguntar mais, mas as palavras de Bento, sobre lutar pelo que é nosso, sobre não ter ninguém mandando na gente, já eram uma verdade que ele havia revelado, sem precisar dizer o nome de nenhum farrapo ou a palavra pólvora. A noite avançava, e o silêncio que se seguiu não era mais de distância, mas de uma nova intimidade, de segredos compartilhados, de medos que se misturavam sob o mesmo céu estrelado. O rancho, que antes parecia um respiro no caminho de Amália, agora era um lugar de certezas incertas. As confissões sob as estrelas haviam deixado uma marca, uma ponte sutil entre eles, mas o perigo da guerra ainda pairava, e o passado de Amália era uma sombra que ela não podia esquecer. Bento, porém, não estava bem. Voltou de um frete com os olhos vermelhos e o corpo moído, mas não era só o cansaço da estrada. Uma febre insistente que ele tentava disfarçar começava a tomar conta dele. Ele se deitou no catre, tentando fazer pouco caso do mal-estar. Mas o suor frio na testa e a tosse seca denunciavam que a coisa era mais séria. Amália o observou, o coração apertado. Ele era um homem forte, acostumado a enfrentar a lida e o perigo, mas agora parecia frágil, vulnerável. "O senhor está queimando em febre", ela disse, a voz cheia de uma preocupação que ela não podia mais esconder. "Deixe-me cuidar." Bento tentou relutar com seu jeito de tropeiro, que não gostava de dar trabalho, mas a fraqueza o venceu. Amália não esperou. Acendeu o fogo, aqueceu água e preparou um chá de ervas que aprendera com sua avó. Com mãos leves, mas firmes, ela fez compressas frias para a testa de Bento, trocando-as sempre que esquentavam. O cheiro de ervas e o vapor da água invadiram o rancho, substituindo o cheiro de poeira e couro. De seu leito, Bento observava Amália. Ela se movia pelo rancho com uma quietude que o acalmava, mas com uma eficiência que o surpreendia. As mãos que ele vira cuidando das roseiras, agora cuidavam dele. Ela não era delicada como uma flor, mas forte como a raiz de um angico, capaz de enfrentar qualquer adversidade. Naqueles dias de febre, ele viu a verdadeira Amália. Não a forasteira assustada, mas a mulher resiliente, capaz de erguer um lar, de cuidar de tudo e de todos. Ele percebeu que o medo dela de criar raízes não era fragilidade, mas um escudo, uma defesa que ela construíra para proteger um coração que já havia sido ferido demais. Aquele escudo, ele sentiu, estava começando a se desfazer diante de seus olhos. Amália, por sua vez, sentia o coração apertado a cada tossida de Bento, a cada vez que a febre parecia aumentar. Ela o via ali, deitado, o rosto pálido, a voz fraca, e uma ternura profunda tomou conta dela. Aquele homem que sempre lhe pareceu tão imponente, tão no controle de sua vida e da estrada, agora estava em suas mãos. Ela percebeu que a liberdade de Bento de ser um tropeiro sem amarras era, na verdade, uma forma de se proteger, de não ter nada a perder. Era um escudo, assim como o dela. Ele temia o apego, temia construir uma casa de verdade, porque sabia o quanto a perda podia doer, especialmente em tempos de guerra. Em um momento, enquanto trocava a compressa, a mão de Amália roçou na testa de Bento. Ele abriu os olhos e o olhar dele, antes embaçado pela febre, agora estava fixo nos dela. Um olhar que parecia enxergar sua alma. O contato foi leve, mas uma corrente elétrica percorreu o braço de Amália, fazendo-a prender a respiração. Ela sentiu o calor da pele dele, a vulnerabilidade que ele permitia mostrar. Amália percebeu que, por trás da fachada de tropeiro solitário e de poucas palavras, existia um homem que ansiava por um lar.
por um amor que ele temia. Naquele momento, ela não viu o tropeiro, nem o farrapo, nem o perigo. Viu apenas Bento, o homem que dividia o rancho e o mate, e que, sem saber, havia começado a regar seu próprio coração. E ela, a forasteira que confiava mais nas pernas do que nas pessoas, sentiu um desejo incontrolável de ser essa casa, essa certeza para ele. O afeto que sentiam um pelo outro já não podia ser negado. Ele estava ali, palpitante, nas mãos que cuidavam, nos olhares que se encontravam, na respiração suspensa que ambos compartilhavam. A brisa da manhã, que antes trazia o cheiro da poeira da estrada, agora carregava o perfume doce das roseiras em plena floração. As rosas, de um vermelho vivo, abriam suas pétalas com uma exuberância que Amália jamais vira. A horta, antes miúda e teimosa, entregava seus frutos em abundância: pimentões verdes e maduros, tomates vermelhos, folhas frescas. Era um espetáculo de vida e cores, um reflexo do cuidado que Amália dedicava àquele pedaço de chão. Cada flor que nascia, cada legume que crescia, era um símbolo do amor que, sem que ambos percebessem, florescia a partir dos gestos mais simples do dia a dia. Amália passava horas na horta, as mãos na terra, o coração mais leve. A febre de Bento havia passado, e com ela a barreira de silêncio que os separava parecia mais fina. Ele a observava do alpendre, o mate na mão, e um sorriso leve, quase imperceptível, tocava seus lábios. O tropeiro solitário, que temia se apegar a qualquer coisa, agora via naquele rancho um lar, e em Amália, a mulher que o havia ensinado o valor do cuidado. As rosas nunca estiveram tão bonitas, Bento disse, a voz suave, enquanto Amália colhia umas pimentas. Amália se virou, o rosto corado pelo sol e pelo prazer de ver seu trabalho florescer. É que elas precisavam de água e de um pouco de carinho. O olhar de Bento se demorou nela, um olhar que ia além das flores, que alcançava a alma. A confiança entre eles havia se consolidado, um alicerce invisível que os unia. As conversas, que antes eram sobre o tempo e a estrada, agora se estendiam para o futuro, um futuro incerto por causa da guerra, mas que, na companhia um do outro, parecia menos assustador. A gente podia ajeitar esse galpão. Bento começou, olhando para a velha estrutura de madeira. Fazer ele maior, talvez até construir umas divisões, para guardar mais coisa, para ter mais espaço. Amália sentiu o coração bater mais forte, mais espaço, mais divisões. Não era apenas para guardar coisas. Era um plano, um desejo de fincar raízes, de construir algo que durasse. Aquele tropeiro que vivia de estrada estava desenhando planos para um lar, para uma vida fixa. O desejo de construir um galpão maior, de fixar-se, era a prova mais clara de que ele não queria mais a solidão. Seria bom, Amália respondeu, a voz quase um sussurro, os olhos úmidos. O medo de criar raízes, de ter que partir, ainda estava ali, uma pontada em seu peito, mas o desejo de ficar, de construir aquele lar com ele, era mais forte. Ela queria aquele galpão maior, aquelas divisões. Ela queria ficar, queria ser a mulher que cuidaria daquela casa. Mas a paz, como tudo naqueles tempos de guerra, era frágil. No dia seguinte, um tropeiro que passava pelo rancho, conhecido de Bento, apeou do cavalo com o rosto preocupado. Bento, meu amigo, as coisas estão apertando lá na vila, ele disse com a voz baixa, olhando de soslaio para Amália. O capitão Valmor Leiva está por aqui, e dizem que ele anda atrás de uma mulher, uma forasteira, alta, cabelos escuros, olhos grandes, que andava por essas bandas. Amália sentiu o sangue gelar. A descrição era clara. Era dela que ele falava. O capitão Valmor Leiva. A sombra de seu passado, que ela pensara ter deixado para trás, estava ali, pairando sobre o rancho, sobre a horta que florescia,
sobre o amor que começava a nascer. O perigo era iminente. O tempo de se esconder estava se esgotando, e ela sentiu que a paz que havia encontrado era como as pétalas de uma rosa, linda, mas frágil, prestes a ser levada pelo vento da guerra. A vila de Vacaria, acostumada à poeira e ao som da guerra distante, preparava-se para uma noite de esquecimento. O sarau, um fandango simples no galpão comunitário, era um convite à união, um respiro em meio à incerteza dos tempos. As mulheres ajeitavam seus vestidos mais bonitos, os homens lustravam as botas, e o cheiro de comida caseira se misturava ao perfume das flores colhidas nos jardins. Era um momento de alegria roubada, um abraço apertado da comunidade. Bento, com um terno limpo e um penteado caprichado, tentava convencer Amália a ir. Ela, com seu receio de se mostrar, de chamar atenção, hesitava. O medo de ser vista, de ser reconhecida, era um nó em seu peito. Vá, Prenda. É bom para o espírito, ele disse, a voz suave, mas com uma firmeza que ela já conhecia. A gente precisa desses momentos, e o povo da vila quer a ver. Amália olhou para ele, para o brilho em seus olhos, para o sorriso contido que ele raramente mostrava. Sentia o calor da mão dele em seu braço, um toque leve que a fazia prender a respiração. Aquele homem, que antes era só estrada e silêncio, agora a convidava para um momento de partilha, de comunidade. E ela, que fugia de tudo, sentiu o desejo de ficar, de se deixar levar por aquela promessa de normalidade. Está bem, ela sussurrou, sentindo o coração bater mais forte. No sarau, a música animada dos violões e gaitas preenchia o galpão. Amália, com um vestido simples que Bento havia conseguido na vila, sentia-se estranha, mas ao mesmo tempo um calor desconhecido a envolvia. As mulheres a cumprimentavam, os homens a olhavam com respeito. Ela dançou umas poucas vezes, os passos leves, os olhos buscando-os de Bento, que a observava de longe, um sorriso orgulhoso nos lábios. Era um momento de felicidade tão pura que ela quase se esqueceu de seus medos. Quase. Em meio à melodia alegre e às risadas, um silêncio pesado caiu sobre o galpão. As portas se abriram com um estrondo, e a luz das lamparinas pareceu se apagar diante da escuridão que invadia o lugar. Todos se viraram, e o que viram fez o sangue gelar. Era o capitão Valmor Leiva. Ele entrou, vaidoso e imponente, o uniforme bem cuidado, os bigodes aparados, a espada tilintando na bainha. Atrás dele, seus soldados, figuras sombrias e armadas, preencheram a entrada do galpão. O sorriso no rosto do capitão era um aviso, um prenúncio de tempestade. Seus olhos, afiados como lâminas, varreram o salão, buscando algo, ou melhor, alguém. Amália sentiu o corpo congelar. O ar faltou em seus pulmões e o coração pareceu parar de bater. A música havia morrido, as risadas haviam se calado. O mundo girava ao seu redor, mas ela estava paralisada, os olhos fixos nos dele, que agora a haviam encontrado. Valmor Leiva a viu. O sorriso dele se alargou, um sorriso cruel e vitorioso. Ele caminhou em sua direção, os passos lentos e calculados, como um lobo que se aproxima de sua presa. Amália tentou se mover, tentou fugir, mas suas pernas não respondiam. O medo era um gelo em suas veias, um nó em sua garganta. Ela podia sentir o olhar de todos sobre ela, o silêncio da vila que parecia gritar sua condenação. Ora, ora! O que temos aqui? A voz de Valmor Leiva ecoou pelo galpão, fria e cortante. Ele parou a poucos passos de Amália, o olhar fixo nela, um olhar de posse que a fez recuar, mesmo sem conseguir mover os pés. A fugitiva. Pensei que nunca mais a encontraria, Prenda. Mas aqui está, no meio do povo, como se não devesse nada a ninguém. Ele a confrontou publicamente, a voz carregada de autoridade. Esta mulher, ele disse, apontando para Amália como se ela fosse um objeto sem valor. É uma fugitiva,
uma criada que ousou desobedecer. E como não tem dono, está sob minha jurisdição. Eu a levarei de volta. Ela me pertence. Amália sentiu o golpe das palavras, a humilhação pública, a certeza de que seu pior pesadelo havia se tornado realidade. O cerco havia se fechado. As palavras de Valmor eram um laço que se apertava em seu pescoço, e ela sentiu o mundo escurecer. O medo, que a acompanhava desde sempre, agora a paralisava por completo, deixando-a sem voz, sem ar, diante de todos. Ela estava presa e não havia como escapar. Amália estava ali, na mira do capitão, as palavras dele cortando-a como facas. O ar faltava em seus pulmões, o coração batendo como um tambor descompassado. Ela era uma presa e o mundo parecia se fechar sobre ela. Foi então que sentiu uma presença firme ao seu lado, um calor protetor que por um instante afastou o frio do medo. Bento Candelária, seu tropeiro de poucas palavras, havia se colocado entre ela e o capitão. Ele estava ali, de corpo presente, um muro de força entre a fraqueza dela e a crueldade de Valmor Leiva. O olhar dele era um raio, firme e desafiador. Valmor Leiva, surpreso com a audácia do tropeiro, soltou uma risada debochada que não alcançou seus olhos. Ora, ora, o que temos aqui? Um vaquiano defendendo o que não lhe pertence? Essa mulher, meu caro, não tem dono, e se tem, não é você quem a defende, ou por acaso ela é sua, tropeiro? A pergunta do capitão era uma provocação, um desafio à honra de Bento e à sua própria condição. As palavras "não tem dono" eram um veneno que entrava em suas veias, lembrando-a de sua condição de forasteira, de sem ninguém. A tensão no galpão era palpável, todos os olhos fixos nos três, esperando o desfecho. Bento não desviou o olhar. Ele apertou a mão de Amália, um toque rápido e elétrico que percorreu o braço dela como um choque, fazendo-a prender a respiração. Era um gesto de proteção, de posse, que a deixou sem ar. A voz dele, antes grave e contida, agora ecoou pelo galpão com uma força que fez Amália sentir um arrepio. Ela não é sem dono, capitão, e não está à sua mercê. Esta mulher é minha, e eu a amo. Amália sentiu o mundo parar. As palavras de Bento a atingiram em cheio, um turbilhão de emoções que a deixaram atordoada. Amor. Ele havia dito a palavra, ali, diante de todos, diante do inimigo. O medo que a paralisava começou a se misturar com uma pontada de fascínio, de uma coragem que ela nunca imaginou. Ela o olhou, os olhos úmidos, uma mistura de espanto e gratidão tomando conta de seu ser. Aquele homem, que ela pensava conhecer apenas pela lida da estrada, revelava-se um vulcão de sentimentos, pronto a explodir em sua defesa. Valmor Leiva, por um instante, perdeu o sorriso. O choque da declaração de Bento era visível em seu rosto, mas o tropeiro não parou por aí. Ele deu um passo à frente, ainda protegendo Amália com o corpo, e sua voz, agora ainda mais firme, soou como um tiro no silêncio do galpão. E já que estamos falando de coisas que me pertencem, capitão, saiba que a minha carroça, aquela que está lá fora, ou que está a caminho de voltar para o rancho, está carregada de pólvora, pólvora para os farrapos. Amália sentiu o coração parar. Pólvora. O segredo de Bento, aquele que ela havia desconfiado, que a havia amedrontado, agora era revelado publicamente, não apenas a Valmor, mas a todos na vila. O choque foi geral. Sussurros correram pelo galpão, olhares de espanto e apreensão se voltaram para Bento, para Amália. A audácia do tropeiro era um ato de bravura ou de loucura, e ela sentia a garganta seca, a respiração presa, esperando o próximo movimento. O que ele havia feito? O rosto vaidoso de Valmor Leiva empalideceu. A revelação de Bento era uma jogada de mestre, uma faca de 2 gumes.
Prender o tropeiro ali, diante de todo o povo, significava assumir um confronto militar aberto. Se a carroça com pólvora fosse descoberta e se ele agisse, os farrapos, que ele sabia estarem por perto, poderiam retaliar. Aquele não era o momento, nem o lugar, para uma batalha campal. Sua vaidade, seu cálculo frio, o fizeram hesitar. Ele não podia se expor, não podia arriscar uma derrota pública, ou pior, um ataque inimigo. Ele olhou para Bento, para a firmeza em seus olhos, para a Amália, que o observava com uma nova chama de esperança. A situação havia mudado. O capitão Valmor Leiva, acostumado a impor sua vontade, viu-se encurralado pela coragem e pela verdade do tropeiro. A tensão ainda era densa, o ar pesado, mas a balança havia pendido. Bento, com suas palavras, havia erguido uma barreira invisível, feita de amor e de perigo, que o capitão não ousaria atravessar naquele momento. Amália, sentindo o corpo de Bento perto do seu, percebeu que aquele homem havia feito uma escolha, e essa escolha, arriscada e verdadeira, havia selado não apenas seu destino, mas o deles dois. Seu coração, antes um pássaro assustado, agora batia com uma força renovada, cheia de um amor que finalmente podia respirar. O capitão Valmor Leiva, com seu rosto antes altivo, agora contorcido por uma raiva contida, não podia disfarçar a derrota. A revelação de Bento era uma armadilha que o prendia. Ele olhou para a multidão, para os olhos fixos nele, para Bento, que o desafiava com o olhar. Não era ali, diante de todos, que ele se arriscaria. Não com a ameaça da pólvora e dos farrapos pairando no ar. Com um gesto brusco, ele se virou para seus soldados. "Vamos! Não há nada mais a fazer aqui, mas isso não vai ficar assim, tropeiro." Suas palavras foram um sussurro ameaçador, uma promessa de vingança que só Bento e Amália puderam ouvir. Em seguida, ele montou em seu cavalo, e a tropa imperial, com seus uniformes e lanças, se afastou, deixando para trás apenas a poeira e o silêncio atônito da vila. Amália sentiu o ar voltar aos pulmões, um alívio tão grande que a fez sentir as pernas fraquejarem. O capitão havia partido. A sombra mais terrível de seu passado, por ora, havia recuado. As lágrimas, que Amália havia prendido por tanto tempo, agora rolavam livremente por seu rosto. As palavras de Bento, "Eu a amo", ainda ecoavam em seus ouvidos, um bálsamo para a alma ferida. Ela se virou para ele, os olhos marejados, e sem pensar duas vezes, se jogou em seus braços. O abraço foi forte, apertado, um refúgio que ela nunca imaginou encontrar. O corpo de Bento era sólido, seguro, e o cheiro dele, de terra e campo, era o cheiro do lar que ela havia tanto temido. O medo de criar raízes, de se apegar, de ter que partir, tudo isso se dissolveu naquele abraço. Era como se um nó em seu peito se desatasse e ela sentisse pela primeira vez que podia ficar, que aquele era seu lugar. Bento a apertou contra si, sentindo o tremor dela, as lágrimas que molhavam sua camisa. Ele havia falado, havia se entregado. E naquele abraço, ele percebeu que a casa que tanto temia construir já estava ali, em seus braços, no coração daquela mulher. A liberdade da estrada, que antes era tudo, agora parecia vazia sem ela. Ele não queria mais fugir, queria ficar, queria construir. Amália se afastou um pouco, o rosto ainda molhado, mas os olhos brilhando com uma nova luz. "Eu também te amo, Bento." Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, mas clara e verdadeira. Era a primeira vez que ela dizia aquelas palavras, e elas saíram de sua alma, sem medos, sem reservas. Bento a olhou, e seus olhos se encheram de uma ternura que ela nunca havia visto. Ele a beijou, um beijo simples, casto, mas cheio de uma promessa de futuro, de um amor que havia nascido no cuidado simples do dia a dia e que agora, diante de todos, era selado com a força da verdade. O povo da vila, que havia testemunhado o drama,
agora irrompia em aplausos e vivas. As pessoas se aproximavam emocionadas, abraçando Bento e Amália. As mulheres choravam, os homens sorriam, todos celebrando a coragem e o amor que havia vencido a ameaça do capitão. Aquele sarau, que quase se transformara em tragédia, agora era uma celebração da união, da resistência, da força do povo gaúcho que não se dobrava. A música recomeçou, mais alegre e vibrante do que antes, e Amália sentiu o calor da comunidade a envolver, como um manto protetor. Ela não estava mais sozinha. Tinha Bento, tinha um lar, e tinha uma vila inteira para chamá-la de sua. Alguns anos se passaram, como a água do arroio que corre mansa e tranquila depois de uma forte chuva. A Guerra dos Farrapos, que tanto havia assombrado a Coxilha, finalmente encontrou seu fim com a paz de Poncho Verde. Ou talvez, para alguns, ainda estivesse em suas brasas finais, um resquício de fumaça no horizonte, mas para Bento e Amália, no rancho que agora era seu lar, a paz havia florescido de vez. Aquele pedaço de chão, antes um abrigo temporário para ela e um pouso solitário para ele, era agora o centro de suas vidas, um refúgio de amor e sossego. O rancho havia crescido, assim como a família. O galpão, que Bento havia prometido ajeitar, era agora maior, com divisões bem feitas, um sinal claro de que ele havia fincado raízes. A horta miúda, que Amália cuidava com tanto carinho, era uma fartura de vida, e as roseiras teimosas, que antes lutavam para florescer, exibiam agora uma profusão de cores e perfumes, testemunhas silenciosas do amor que as nutria. Pelo pátio, 3 crianças pequenas corriam e riam, a poeira subindo a cada passo, mas a alegria em seus olhos era mais brilhante que o sol. Eram os filhos de Amália e Bento, a prova viva de que a vida sempre encontra um caminho para florescer, mesmo em terra árida. Um tinha os olhos curiosos de Amália, outro o jeito calado e observador de Bento, e o caçula, uma mistura de ambos, trazia a força e a ternura de seus pais. Eles brincavam entre as roseiras, colhendo as pétalas caídas, e na horta, ajudando a mãe a colher os frutos que a terra generosamente oferecia. Bento, que antes era o tropeiro solitário, de vida na estrada e coração fechado, era agora um estancieiro. Seu olhar, antes distante, agora se demorava nos filhos, na mulher, na casa que havia construído. Ele sentia o peso bom de ter um lar, de ter uma família para chamar de sua. Não havia mais o medo de perder tudo no próximo frete, pois a cada dia ele percebia que o verdadeiro tesouro não estava na estrada, mas ali, naquele rancho, naqueles abraços. Amália, a forasteira que confiava mais nas pernas do que nas pessoas, que temia criar raízes e ter de partir, agora era a senhora do rancho. Seus medos haviam se transformado em certezas. O carinho que ela dedicava às flores e à horta era o mesmo que dedicava à sua família, à sua casa. Ela não era mais a fugitiva, mas a mulher amada, a mãe, a companheira, cujo coração havia finalmente encontrado seu porto. Em uma tarde tranquila, sob a sombra da varanda, Bento e Amália estavam sentados lado a lado. O mate circulava entre eles, o som da água sendo reposta na cuia, um ritual de paz e união. Os olhos de Amália, com um brilho de serenidade, observavam os filhos brincando, as roseiras em flor, a horta que prometia nova colheita. Bento a olhou, e ela sentiu a mão dele, grande e forte, cobrir a sua. Um toque que já não era elétrico, mas de uma profunda e doce familiaridade. Ele só dividiu o mate e um canteiro, e descobriu que o coração também precisa de água. O gancho da novela, que antes era uma promessa, era agora uma verdade palpável. O amor deles havia nascido do cuidado simples do dia a dia, da água que Amália dava às flores e que, sem que soubessem, regava os corações de ambos. Aquele amor havia vencido as intempéries da guerra, as defesas pessoais, os medos mais profundos. A casa deles, seu rancho,
Era a prova viva de que a vida, assim como uma rosa, merece ser plantada e cultivada com carinho, mesmo em tempos difíceis, para que possa florescer em toda a sua beleza. E ali, na coxilha de Vacaria, sob o céu vasto e generoso, Amália e Bento viviam seu futuro, um futuro que eles próprios haviam regado com amor e cuidado, um mate por vez, uma rosa por vez. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.